Meus amigos, acontecimentos bombásticos neste episódio de número 4 da última temporada de Nanatsu no Taizai, um episódio no qual foi muito bom. Tivemos alguns problemas de animações aqui, ali e tal, mas nada muito grandioso ou grave. Mas nesse episódio tivemos muitos acontecimentos e uma coisa muito importante foi revelada no final do episódio, que eu vou contar tudo pra vocês, todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora, galera. Mas antes, vocês deixem um like aqui embaixo, que é muito importante, deixem os comentários a respeito do assunto e se inscrevam no canal para mais vídeos de Nanatsu no Taizai, que toda quarta-feira, por volta das 11 horas da manhã, tem vídeo novo da review do episódio de Nanatsu no Taizai, quarta e última temporada, beleza? Então vamos lá falar sobre esse episódio de número 4, galera, que foi um episódio insano. Eu tô com minhas anotações aqui e vamos lá falar sobre esse episódio, galera, que começa justamente onde terminou o último, onde vemos o Scanor atacando os Eldris. E aí, ele de repente, quando ataca os Eldris com a espada Scanor, ele volta à sua forma normal, porque o Chandler, eles jogam o poder da escuridão no sol, e automaticamente ele volta ao seu estado raquítico, seu estado mago, seu estado na qual ele não tem força nenhuma. E aí, antes da abertura, né? E após isso, começa uma batalha ali interessante entre o Ryudoshel e o Kyuzaki. Eles têm uma conversa ali, começam a batalhar entre eles e tal. Ah, outra legal, uma batalha interessante ali, uma conversa também entre ambos, mas nada que fosse algo espetacular, algo muito mais grave, por assim dizer, algo muito mais relevante que se possa falar a respeito, né? E aí a Merle começa a confrontar o Chandler. E é bem interessante que a Merle ela começa a usar muito dos poderes dela, né? Ela usa a arma secreta, o Infinity, né? Aquela esfera de energia que ela tem, que é bem interessante e bem legal. E ela usa para enfrentar o Chandler e o Kyuzaki. E automaticamente ela meio que anula os poderes mágicos de ambos os personagens. Assim como ela fez com o Meliodas lá antes da primeira temporada. Porque o Meliodas antes ali era bem fraquinho, era um personagem ali que tinha um poder obscuro forte, só que a Merlin selou o poder dele depois que ele destruiu o Danafol. Então, naturalmente, ela fez o mesmo aqui com o Kyuzaki e o Chandler, selando os poderes de certa maneira, e caso eles venham usar os seus poderes, eles começam a ter consequências. Por exemplo, o Chandler ele começa a tomar choque e o Kyuzaki começa a dar um redemoinho em volta dele, algo do tipo como se fosse algo amaldiçoado. Então é bem interessante, trazendo esse poder da Merlin de volta, né, de anular magia, anular poder. Então é bem legal a gente ver toda essa construção desse episódio, né? E aí, o Gil Thunder estaria agonizando de dor, né? Porque ele protegeu a Margaret após o ataque do Zeldris, se não me falha a memória, no episódio passado. E o Gil Thunder se posta à frente da Margaret, né? Do Ryudoshel, porque Margaret é a mulher da vida dele. E aí ele se posta à frente e toma um ataque muito poderoso e cai ali no chão, ali todo ferrado, todo machucado. E o Hendrickson pede para que o Ryudoshel cure, né? Faça seu poder de cura ali no Gil Thunder porque tá precisando. E aí o Uriel já fala que ele não vai fazer isso e tal. Para surpresa de certa maneira do Hendrickson, né? O Hendrickson fica um tanto quanto surpreso porque o Uriel já tá cagando e andando pro Gil Thunder e ele não quer saber de nada disso. Ele que me salvou, eu não tenho nada a ver com isso, e aí ele que se dane, ele que se vire, né? Naquela situação. Bem legal ver essa cena, né? E aí o Kyuzaki ele usa um poder para tentar penetrar na mente da Merlin, para tentar desbloquear aquilo tudo, né? Agora, é interessante porque, tipo, não faz muito sentido porque a Merlin anulou os poderes mágicos. Então, como o Kyuzaki conseguiu penetrar na mente da Merlin? Não sei, mas aí ele conseguiu fazer aquele mesmo poder de controle mental que ele fez com o Arthur, que o Arthur pegou a espada e fincou em si mesmo, né, numa temporada passada. E aqui o Kyuzaki tentou manipular a mente da Merlin, então da Merlin para poder desbloquear.
Só que o Kyusuke não contava que a Merlin original tava lá, né? E pensando que ela seria uma adversária fraca, pelo contrário, a Merlin na forma original, que é aquela criança, ela deu um supapo na cara do Kyusuke, deu uma porrada na cara dele, e ela falou, olha, aqui, você pensa que eu sou fraca, que você pensa que eu tenho pouco poder, você está bem enganado. Ele começa a atacar ali, e acaba que que a Merlin expulsa o Kyusuke dentro da mente dele. Então sai dali e não consegue libertar das maldições que a Merlin impôs em cima do Kyusuke e do Chandler, né? E aí, toda aquela situação, o Ridoshell se aproveita, porque o Kyusuke tá paralisado por conta dessa coisa de penetrar na mente da Merlin, porque automaticamente é como se fosse aquele poder da Ino do Naruto, onde ela usa o poder de entrar no corpo de outra pessoa, mas o corpo original dele está ali travado, parado e não consegue fazer nada. E o Kyusuke tá travado por conta da maldição. E aí o Orochimaru aproveita essa situação pra atacar o Zelda. Tipo, o Zelda tá todo ferrado. Pelo poder que o Scanor atingiu ele, né? E aí o Orochimaru ataca ele com tudo. O Zelda cai no chão, praticamente destruído. E o Orochimaru começa a rir, porque ele fala que ele acabou com a Guerra Santas. E ele começa a mencionar o Mael. E aí nessa cena, ele começa a ter lembranças do Starossa, do Mael, toda essa situação começa a vir à tona. E aí a cena é mudada de Camelot para o Purgatório, onde o Meliodas tem a mesma sensação que o Ridoshell teve ali, em relação ao Scanor, em relação ao Starossa, na verdade, né? E em relação a toda aquela situação que estava acontecendo ali no episódio. Então, o que tá acontecendo, né? Porque todo mundo tá sendo afetado por essa lembrança do Mael, dessa lembrança do Starossa. Então, é confuso nessa situação. E aí, reaparece o Rei dos Demônios, o pai do Meliodas, naquele momento, para poder falar com ele, né? Para poder falar com seu filho em relação ao o que está sendo falado, né? E é bem legal que ele fala que toda aquela situação ali e tal, aí ele aparece com aquela mãozona em cima de uma pedra, aí o Ban fala, pô, o Rei dos Demônios é muito grande, né? Aí o Mild fala que, tipo, que ele tem essa altura por conta de ele, toda criatura do purgatório, ele captura, ele mata, ele come e afins, e ele obtém o poder a partir disso. E naturalmente, obtendo o poder a partir dessa situação, desse detalhe, desse conhecimento que ele tem das criaturas do purgatório, ele vai lá e captura esse poder e fica cada vez maior. Quanto mais poder ele ganha, mais alto ele fica. Então, bem legal essa situação. Então, naturalmente, o Rei dos Demônios ele é baixo, pequeno, ou estatura média, e com obter o poder, ele vai crescendo ao longo do tempo, né? E aí ele explica por Meliodas ali, que é o seu filho, que é na verdade as lembranças, né, positivas que o próprio Rei dos Demônios tirou quando o Meliodas foi morto. Ele explica toda a recordação que tem do Starossa. E ele fala que ele tem alguma recordação do Starossa, porém ele não tem recordação nenhuma do Starossa no mundo dos demônios, porque dentro do mundo dos demônios ele sabe de tudo, ele entende de tudo, e naturalmente, entendendo tudo, ele não sabe quem é o Starossa. O Starossa não tá ali, não sabe, né? Não é uma pessoa ali, não tem nada ali. Ele tem várias recordações fora dali, mas dentro daquele mundo não tem nada. Então, naturalmente, é bem interessante falar essa situação que o Rei dos Demônios fala em relação a isso. E aí ele começa a explicar e a entender toda a situação, e ele fala que todas as pessoas as pessoas, né, que passaram por toda aquela situação de 3 mil anos atrás, na primeira guerra entre a Estigma e o Clã dos Demônios, foram afetados por um golpe, uma magia para que todos que conheceram o Starossa foram golpeados de certa maneira com poder e algum tipo de magia. E aí o Meliodas começa a juntar alguma espécie, ele fala, não acredito em coisa e tal. E aí
a cena já é cortada do purgatório e vai para aquela batalha dentro daquele caixa, me esqueci o nome daquele palácio ali, onde tá o Starossa junto com a Elizabeth capturada e enfrentando o King e a Deriere, né? E eles têm um confronto ali normal entre os dois, trocando golpes e tal. E aí o Golter está de frente para essa cena e ele começa a falar a respeito de lembranças, de um flashback lá atrás da Guerra Santa. Lembra que, se não me engano, no início da terceira temporada aparece o Golter original, ele fala lá ele conversa com a Diane, conversa com o King, que ele vai acabar com a Guerra Santa, ele vai dar um jeito de acabar com a Guerra Santa. A Guerra Santa acabou, mas não sabemos qual foi o processo que fez com que a Guerra Santa terminasse. E aqui a gente tem um vislumbre dessa situação, porque nesse flashback que o Walter começa a lembrar, e a gente vê no episódio, que o Walter, o Walter original, ele trabalhou numa magia extremamente poderosa que requeria o seu sacrifício. Ele usaria tanto poder que afetaria toda a mente de todas as pessoas que estavam na guerra de 3.000 anos atrás. Por isso que o Ban não é afetado, o Mild não é afetado, as pessoas que nasceram posteriormente ou que não estavam presentes na Guerra Santa não foram afetadas. Por isso eles não têm dor de cabeça, não tem nada de lembrança. Agora, o Meliodas, a Deriere, o King, todas as pessoas, o Tarmiel, o Sariel, que estavam na batalha também ali, junto com o King e a Deriere, também tem essa lembrança, e o Ridoshel, todo mundo tem essa lembrança, esse pensamento, e eles começam a ter lembranças do Mael e começaram a ter esquecimento do Starossa, porque a magia está enfraquecendo, ela vem se enfraquecendo ao longo do tempo. E o próprio Golter, ele fala que a magia tinha que ter um sacrifício muito grande. E mesmo assim, ele precisava do boneco Walter, que é o dos 7 pecados capitais, para poder ajudar a alterar a mente de todo mundo ali para pensar que o Arcanjo Mael é o Starossa. E aí, galera, é de explodir cabeças, porque começaram a acontecer toda aquela situação e todos do tipo, e a Elizabeth começa a lembrar que, na verdade, o Starossa não é irmão do Meliodas, nem só o Zeldas, porque eles têm uma conversa na qual o Meliodas fala que o meu único irmão é o Zeldas, o Starossa nunca é mencionado. E outra, naquela cena da terceira temporada, se não me falha a memória, onde o Starossa está conversando com a Elizabeth, na verdade, Starossa é o nome do cachorro que ela encontra ali naquele momento. E não do Starossa, irmão, teoricamente, do Meliodas. Então, é muito interessante essa cena toda, muito legal ver isso tudo acontecendo. E é revelado que a verdade vem à tona com tudo aquilo que aconteceu em relação ao Starossa, de que o Starossa é, na verdade, o Mael, o irmão do Ridoshel. E aquelas lembranças que o Mael / Escanor, o Starossa, tinha do Meliodas como um herói, derrotando lá todo o exército do Clã dos Demônios naquela guerra, na verdade, eram lembranças alteradas em relação ao seu irmão Ridoshel, em guerra, destruindo, atacando, derrotando todos aqueles que estão ali. Então é bem interessante toda essa modificação e todo esse poder que realmente o Golter fez para poder alterar a mente de todo mundo. Por isso que o Golter original morreu, porque a magia tinha uma carga muito grande, porque ele teria que afetar todas as pessoas que estavam ali naquele momento. Então, você pode perceber que até o Rei dos Demônios foi afetado de certa maneira, para você ver o poder que o Golter tinha, apesar de ele ter a ajuda do Golter, boneco ali que ele criou, que é um dos 7 pecados capitais, mesmo assim é um poder enorme, imenso, para afetar a mente de todos, para pensarem que o Mael é na verdade do Starossa e o Starossa matou o Mael. Só que na verdade o Starossa é o Mael está vivo e está ali com os mandamentos dentro de si, e o episódio termina exatamente com essa revelação de que o Mael é o Starossa e o Starossa é o Mael, e aparece as asas dele de anjo ali naquela hora, e o episódio termina dessa maneira, galera. Um episódio muito legal, muito bacana, de revelações importantes. Foi boas revelações no mangá, foi algo que já era especulado, mas quando surgiu, estourou cabeças, foi...
Incrível saber dessa situação do Mael ser o Starossa. E naturalmente toda essa situação foi desenrolada muito bem. E no episódio o ritmo foi bem feito, porque teve três visões de lugares diferentes, como Camelot, o Purgatório e aonde o próprio Starossa barra Mael estava enfrentando o King e a Deriere, Tarmiel e Sariel. Então ficou dividido, mas todos interligados por um motivo, que é o Mael, as lembranças do Mael reaparecendo, porque a maldição ali que o próprio Gauter fez não deu, acabou, né? Acabou que aquilo não teve mais validade, porque teve um prazo, e a galera, quando começou a se lembrar, automaticamente era uma linha tênue para todas as pessoas recuperarem a lembrança em relação ao Mael. Um episódio muito legal, um episódio bem bacana, que vai se desenrolar no próximo ainda, que vai ter ainda grandes revelações, grandes situações de batalha no próximo episódio, que vai ser o 5º, na próxima quarta-feira, que eu estarei também analisando aqui no canal. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, galera, deixe seu like aqui embaixo, deixe os comentários também a respeito dessa revelação bombástica em relação ao Mael ser o Starossa, ou o Starossa ser o Mael, enfim, tanto faz. Não esqueça, deixa o like, comente, se inscreva no canal e também assine, aqui na descrição está minhas redes sociais, Instagram e Twitter. E também, galera, acesse lá o Anime Café, site, para você conferir reviews de animes, produções, como é que funciona a produção dos animes no Japão, detalhes sobre produções de episódios, enfim, muito legal, muito bacana. Aqui na descrição, vai lá, porque tá bem bacana, beleza? Então tamo junto, muito obrigado por tudo, valeu, e até o próximo vídeo aqui do Nerd Sem Óculos, galera. Eu fui e tchau!